Bom dia a todos meus queridos que têm acompanhado o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno. Bom dia nesse dia especial, nesse dia maravilhoso, especial da adoração, o sábado do Senhor nosso Deus, memorial, entre eles os seus filhos, conforme as Escrituras ressaltam, esse selo do Deus vivo que ele separou para ter um momento especial, um momento maravilhoso com os seus filhos. A você, a minha calorosa saudação, meu caloroso abraço, as mais cordiais e sinceras saudações, pois é um motivo de grande alegria nós estarmos a cada sábado, ter esse encontro aqui em que o nosso Deus nos concede a felicidade, a alegria de podermos participar da adoração a Ele, o nosso Deus Criador dos céus e da terra e do mar e das fontes das águas. Neste dia que Ele colocou como monumento desse ato maravilhoso dele ter criado. E também como monumento também que ressalta, que enaltece também o grande sacrifício do nosso Salvador, pois que na ocasião em que Ele passou por tão grande sacrifício em favor de cada nós, o Eterno permitiu que ele descansasse, honrando o seu quarto mandamento. O Eterno permitiu que ele descansasse de toda a sua fadiga, de todo o seu trabalho de sacrificar em favor de cada um de nós na sepultura no sábado maravilhoso. Então, meu irmão, é motivo de grande alegria, é motivo de nós estarmos nesse momento aqui, de nós estarmos alegres, felizes, animados, cantando, bendizendo, glorificando o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque para tal finalidade fomos criados, no objetivo original pelo qual fomos criados, a qual nos coloca em perfeita felicidade, é nós servir o nosso Pai, aquele que nos criou, pois a Ele toda honra, Ele é digno de receber de cada uma de suas criaturas a adoração, receber a homenagem, porque pertencemos a Ele. Ele mesmo diz: eis que todas as almas são minhas, tanto a alma do Pai como a alma do Filho é minha. Então, por nós sermos dele, é para Ele que devemos viver, é para Ele que devemos nos mover, para Ele e para a glória dele, porque assim sendo nós estamos dentro do propósito original pelo qual fomos criados. Fora do propósito original é só tristeza, fora do propósito original pelo qual ele nos criou é sair do objetivo, é sair desfigurar-se a nossa imagem, a imagem de Deus em nossas vidas, porque fomos feitos à imagem do Criador, agirmos de forma rebelde, agirmos de forma contrária ao propósito dele em nossa vida, é sairmos do objetivo, e aí vai ter lugar a tristeza, vai ter lugar a infelicidade, vai ter lugar o mal que infelizmente permeia nesse mundo, infelizmente está a prevalecer contra as criaturinhas, e muitas vezes enganando essas criaturas, o mal, fazendo que essas criaturas pensem que alienadas do seu Criador elas vão estar felizes, de maneira nenhuma. Só próximo ao nosso Criador, só estando em comunhão com Ele, vivendo a vontade dEle, é que nós adquirimos o verdadeiro sentido da nossa vida. Então, como parte da nossa adoração aqui ao nosso Criador, a cada sábado aqui a gente apresenta um novo louvor para a honra e glória do santo nome do nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E hoje nós vamos cantar Comigo Habita. Mas um hino, uma ação de graça ao nosso Deus, que nós convidamos o nosso Pai a habitar em nós, porque só seremos verdadeiramente felizes, meu irmão, se o eterno nosso Pai, por meio da fé, habitar em nosso coração, por meio do seu Espírito, ele habitar em nosso coração. Então, que possamos cantar animado, é o hino de número 397 do Inário Adventista, que você pode ir no YouTube para você sentir o desejo, se você quiser aprender, para que também você possa ter o privilégio de oferecer esse louvor em ação de graça ao Senhor. Você pode ir no YouTube e você escrever Comigo Habita Inário Adventista, aí você vai ter esse louvor maravilhoso. Então vamos cantar ao nosso Deus Criador. Comigo habita, ó Deus, a noite vem,
As trevas descem, ei Senhor, convém que me socorra a tua proteção. Ó, vem fazer comigo habitação. Vem revelar-te a mim, Jesus Senhor, Divino Mestre, Rei Consolador, meu guia forte, amparo em tentação. Ó, vem fazer comigo habitação. Breve, Senhor, terei meu fim mortal. É tão fugaz a vida terreal. Tem tudo aqui, mudança e corrupção. Ó, vem fazer comigo habitação. Se eu estiver nas trevas ou na luz, não há perigo andando com Jesus. A morte e a tumba não aterrarão. Ó, vem fazer comigo habitação. Amém, meu amigo. Louvado seja o nosso Pai, nosso Deus Criador do céu e da terra e do mar e das fontes das águas. E nesse instante, antes de nós entrar na meditação dessa manhã, nós vamos fazer aqui nesse momento uma oração, para que assim como faz parte da adoração ao nosso Deus Criador, nós orarmos, como também uma forma de ação de graça ao nosso Criador. E por Jesus ele aceita, por seu grande amor, ele aceita a nossa adoração, quando nós, confiados nos méritos do Senhor Jesus, do seu sangue que ele derramou na cruz, nós vamos a ele em oração. Ele também aceita o louvor e aceita também a nós meditar nas suas lâmpadas maravilhosas que nos guia no caminho dessa vida, a sua palavra. Então vamos nesse momento orar. Nosso bondoso Pai, Criador do céu e da terra e do mar e das fontes das águas, te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, por nos concedermos a graça de podermos estar nesse momento diante de Ti, em oração, e podermos conversar contigo, falarmos, abrirmos a Ti o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, fiado nele, nós podemos conversar com o Senhor, e o Senhor, como diz lá em Salmo 65:2, o Senhor escuta, o Senhor ouve as nossas orações em favor dos nossos amigos, as nossas orações em atitude de gratidão por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, desde o último agradecimento até este, que o eterno Senhor Deus aceita a nossa gratidão por o Senhor ter nos conduzido o caminho de mais uma semana e por o Senhor ter trazido nós para juntos, não somente aqui, mas em todo o universo, nos mundos que não caíram em pecado, nós podemos ter a alegria de podermos se achegarmos ao Senhor e te glorificar e te adorar na beleza da tua santidade. E assim, Pai, é muito grande o privilégio que o Senhor nos concede de o Senhor aceitar por meio de Cristo Jesus a que nós te adore, a nós adorar também o teu Filho eterno, tu e ele, que o Senhor concede para nós adorar, e assim podermos, Senhor nosso Deus, aprendermos, estarmos sempre conectados e ligados ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, os meus irmãos que têm escutado, que têm estudado as tuas palavras, que têm visualizado os temas, embora não são muitos, embora sendo eu o menos visualizado em toda a grade do YouTube, porém me animo a continuar gravando o vídeo te glorificando, porque por um motivo áureo da visualização do Senhor, dos anjos, dos meus irmãos que não caíram em pecado, que a cada sábado se
se põe a te adorar, porque tu muito digno é de ser adorado, Pai. Todos os seres que respire, bendiga o teu nome. Então eu agradeço que o Senhor me motiva a continuar gravando vídeo, mesmo que não sendo muito visualizado aqui na terra, mas com animação, sabendo que está sendo visualizado pelo céu. Muito obrigado, Pai. Ilumina a mente do nosso entendimento, nos inspire ao nós meditarmos na Tua palavra agora e assim podermos nos fortalecer nela e nos fortalecer em Ti, no Teu Filho eterno, para que assim possamos nunca abandonar o caminho verdadeiro, o caminho da verdade. Abençoe os que têm visualizado aqui e anime eles, ó Pai, nas suas lutas, nas suas atividades, que eles busquem em Ti vitória e o Senhor lhe conceda. Então, meu Pai, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Ok, meus irmãos, então aqui depois desse momento do louvor, do momento da introdução, em que nós costumeiramente, para a honra e glória do santo nome do Senhor, nós sempre ressaltamos um pouco da importância de nós nos reunirmos a cada sábado para adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Como o próprio Cristo falou para a mulher samaritana, que o verdadeiro adorador adoraria ao Pai não em montes e não em Jerusalém. E tem um dito aqui repetido que montes simboliza os orgulhosos dessa terra que querem adoração para eles, que procuram levar a humanidade a se submeterem a eles, a adorarem eles, como fizeram os antediluvianos adorando os líderes da antiguidade, preferiram adorar os líderes deles na antiguidade do que adorar o Criador. Então montes, quando Jesus diz que o verdadeiro adorador não adoraram em montes, é não respeitando alguém que se faça Deus nessa terra, como o sistema papal se faz Deus, os Estados Unidos também, que é a segunda besta, também se faz Deus. Então esses montes, nós não devemos adorar eles, adorar o nosso Criador. E nem Jerusalém, que representa a imagem da besta, pois assim como Jerusalém rejeitou o Messias, assim a imagem da besta, que são os protestantes apostatados, tem rejeitado o nosso Pai, rejeitado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no cumprimento conforme diz lá Isaías 4:1, 7 mulheres tomariam a mão de um homem e diria: comeremos o nosso próprio pão e vestiremos as nossas próprias roupas. Então, as mulheres da profecia é as igrejas que vestem suas próprias roupas, quer dizer, suas próprias justiças, e diz: comeremos o nosso próprio pão, é o quê? É doutrina, palavras de homens. Por isso que Cristo falou em Mateus 7:7-9, que sobre essas mulheres, Jesus diz: que em vão adoram a Ele, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando os mandamentos de Deus e guardando as próprias tradições delas, essas igrejas. Mas os que adoram a Cristo verdadeiramente não vão se deixar influenciar por essas mulheres, porque até mesmo os 144 mil que o Eterno está consolidando e preparando, diz que eles não vão se contaminar com mulheres. Ali, no caso da profecia, não é mulheres literais. Sim, é verdade que eles são puros, eles guardam o 7º mandamento da lei de Deus. Eles não estão vivendo uma vida de adultério, mas que também eles não estão vivendo uma vida de adultério espiritual, se contaminando com igrejas que pregam doutrinas que são preceitos de homens, que conforme Apocalipse 18:1-4, a mensagem, o último convite de misericórdia, o Eterno fala que é a Babilônia, que virou morada de demônio, as igrejas são representadas por Babilônia, que virou morada de demônio, covil de todo espírito imundo, ave imunda e detestável. Daí porque Jesus está chamando os verdadeiros adoradores, dizendo assim: saia dela, povo meu. Principalmente no momento do contexto, quando o poderoso anjo descer, é que essa mensagem soará de maneira tão gloriosa, tão espetacular e tão maravilhosa, que os filhos de Deus, sinceros, que tiverem se contaminando com mulher, deixarão de se contaminar, sairão delas. Como Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra, assim os fiéis filhos de Deus, sinceros, que estarão inseridos nas Babilônia moderna, os fiéis que estão dentro dessas igrejas, o Eterno vai conduzir para fora, como o próprio Jesus disse: tenho as minhas ovelhas, conduzo para fora de quê? Para fora do sistema babilônico, e vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então é um privilégio podermos ter essa oportunidade de nós adorarmos o Pai em espírito e em verdade. Meus queridos, hoje nós vamos meditar um pouco no tema o fim do mundo. Quando ouvirmos falar que o mundo vai ter fim, não vamos ficar tristes, mas vamos ficar alegres, porque quando diz que o mundo vai ter fim,
não é o fim do bem, não é o fim da justiça verdadeira, mas é o fim desse mundo de triste. No Apocalipse capítulo 8 e 9, se você meditar na sétima trombeta, quando essa trombeta tocar, que ainda não tocou a sétima trombeta, meu irmão, nenhuma das 7 trombetas foi tocada. É bom nós, como diz Pedro, estudarmos a palavra profética e buscarmos o bem de a entender, de maneira nós, cada um de nós individualmente, entendemos o que nosso Deus está querendo passar e não confiarmos o entendimento profético em homens, em líderes religiosos, porque eles estão, muitos falsos profetas estão a distorcer a Sagrada Escritura. Então, quando Pedro fala que nós, ao estudarmos a palavra profética, nós fazemos bem em entender o contexto correto de cada uma das palavras proféticas, então, quando está falando lá das 7 trombetas, ainda não foi tocado nenhuma trombeta ainda. Não vamos dar ouvido se alguém chegar e dizer, as trombetas já foram tocadas, porque o falso profeta ele prega paz, 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 quando não há paz. E eles dizem, como diz Paulo lá aos Tessalonicenses, ele diz paz e segurança. Ou seja, eles pregam um outro evangelho, porque o evangelho verdadeiro não prega que as trombetas já foram tocadas. Prega que as trombetas vão ser tocadas, conforme está lá em Apocalipse 7 e 8, as trombetas vão ser tocadas quando Cristo lançar o incensário. Cristo ainda nem levantou o incensário com as primícias dos vivos, como é que ele já jogou esse incensário? Então, é a hora do julgamento dos vivos. Então, quando esse julgamento suceder, então aí é o momento das 7, que começa a tocar as 7 trombetas. E na sétima trombeta, lá falando sobre o fim do mundo, diz, o reino do mundo se tornou do nosso Deus. O fim do mundo desses projetos maus, desses projetos desse mundo terrível que se opõe à verdade, se opõe a Deus e a Cristo. Então é esse mundo que foi furtado pelo inimigo, ele se autodenomina dono desse mundo, por conta de que ele levou nossos primeiros pais à queda, mas ele domina por usurpação, por roubo. Ele roubou da mão do nosso pai. Aí quando soar a sétima trombeta, aí vai ser feita a solene declaração que o reino do mundo se tornará novamente do nosso Deus e da autoridade do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Porque quando Nabucodonosor sonhou aquele sonho, meus irmãos, em que ele viu uma pedra sem auxílio de mão. Irmão, tá aqui me preparando, minha renite está querendo dar coriza aqui nesse momento. Aí eu vou pegar aqui um papel para que a gente possa dar uma limpada aqui no nariz um pouco, viu? Eu estou aqui com a renite, às vezes ela, assim, na parte da manhã, ela gosta de... Eu vou pegar aqui papel e dar uma limpada no nariz aqui um pouco. Desculpa aí, gente. Então, quando Nabucodonosor sonhou, o Nabucodonosor, ele foi um rei, que ele viveu no ano 606 a.C. E ele sonhou um sonho, e ele viu uma grande estátua, de grande estatura, e a cabeça da estátua era de ouro, o peito e braço de prata, o ventre e coxa de cobre, e os pés de ferro, aliás, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então ele viu que uma pedra cortada sem auxílio de mão, ela esmiuçou os 10 dedos da estátua. E essa mesma pedra se fez uma grande montanha. Essa pedra, irmão, ela simboliza o reino de Cristo em glória. Porque o reino de Cristo foi estabelecido em graça quando ele veio aqui morrer na cruz por cada um de nós. Então já foi, aliás, desde a fundação do mundo, desde quando Deus, em sua infinita misericórdia, apresentou o plano da salvação para Adão, ali já foi estabelecido o reino da graça. Agora o reino da glória será no dia da segunda vinda de Cristo, o nosso eterno e amável Salvador. Ele virá, então, aí, quando Nabucodonosor viu aquela pedra batendo nos 10 dedos da estátua, os 10 dedos simbolizam esse mundo, irmão. Os 10 dedos simbolizam o fim desse mundo. Os 10 dedos simbolizam os 10 reinos
lá de Apocalipse 17, 12, que terá uma aliança com a besta por 1 hora. A besta vai dominar esses 10 reinos agora. Nos últimos dias, esses 10 reinos já estão formados, meus queridos, pela ONU. Eu vou citar aqui para vocês. O primeiro reino é o primeiro reino desse mundo, que terá fim, porque o nosso contexto aqui é central ao tema do fim do mundo. O primeiro reino é os Estados Unidos, Canadá e México. Segundo reino é a Europa. Terceiro reino, o Japão. Quarto reino, África do Sul. Quinto reino, antigo bloco soviético. Sexto reino, divisão sul-americana. Lula assinou em 2008 essa Unasul, divisão sul-americana. Sétimo reino, norte da África e Oriente Médio. Oitavo reino, leste da África. Nono reino, toda a Ásia. 10º reino, China e Coreia do Norte. É estes reinos do mundo que, na volta de Cristo, que é representado pela pedra, Cristo vai por fim. E com Cristo reinará todos os que forem leais a Cristo. Os que vivendo nesse mundo, mas não são desse mundo. Não vive segundo o rudimento desse mundo. Não vive segundo os projetos desse mundo, no tocante àquilo que é contrário à lei de Deus, meu irmão. Não estou aqui dizendo que nós não temos que obedecer às autoridades constituídas, mas se as autoridades constituídas botarem ordens que batam contra a lei de Deus, então nesse momento nós temos que enaltecer o reino de Cristo e dizermos: sou do reino de Cristo. Não aceito isso aí, porque na minha consciência de fidelidade ao reino de Cristo, eu reconheço que tais coisas eu não devo aceitar. Aí, quando esses 10 reinos se arregimentarem contra o Cordeiro, lá em Apocalipse 17 diz que o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com o Cordeiro vencerá também os eleitos, aqueles que de maneira varonil, de maneira destemida, de maneira corajosa, se posicionaram e se declararam que eram estrangeiros nessa terra e que pertenciam a um reino que será estabelecido nessa terra e jamais passará a outro reino, porque o reino de Cristo, irmão, é o único reino que durará para sempre, é o único reino que será um reino eterno. Para que realmente esse reino seja estabelecido, eles estão aí estabelecendo uma tal de uma nova ordem mundial, mas a nova ordem mundial que durará para sempre, a única nova ordem mundial, meu irmão, que durará para sempre, é a nova ordem mundial que o nosso Deus estabelecerá no dia da volta do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que parte dessa nova ordem mundial celestial já faz parte um expressivo grupo de filhos e filhas de Deus espalhados em toda a face da terra, que já estão sendo preparados para esse reino ao permitirem pela fé ser inseridos no reino da graça. Porque ao nós aceitarmos Cristo, ao nós aceitarmos temer o nosso Deus e aceitar o seu Cristo de forma sincera, pura e transparente, nós já fazemos parte, nós já estamos sendo preparados pelo reino da graça para participarmos do reino da glória que o Eterno vai estabelecer. Justamente quando Cristo voltar, a pedra vai esmiuçar os 10 dedos da estátua lá de Daniel capítulo 2, meu irmão. Leia, para você entender Daniel capítulo 2. Então, quem estiver adorando os 10 reinos, adorando os presidentes, quem estiver adorando os senadores, quem estiver adorando principalmente o sistema papal, que é o reino do norte, que dominará esses 10 reinos, quem estiver adorando e não se arrepender, vai infelizmente ser punido pela manifestação da pedra do reino de Cristo. Que antes mesmo dele se manifestar, ele procederá ao juízo dos vivos, que justamente quando a besta tiver domínio total sobre os 10 reinos, começa o julgamento dos vivos, meus queridos. O julgamento dos mortos começou a ser presidido em 1844, de acordo com Daniel 8,14. Mas quando
o mundo anularem a lei de Deus, quando esses 10 reinos se arregimentarem contra o Cordeiro e contra os seus discípulos, 144 mil discípulos, que Daniel capítulo 11 fala que Cristo à frente desses 144 mil discípulos é o cavalo branco na rédea de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra, que o Pai Eterno criou os céus e a terra por intermédio dele, meus queridos irmãos. Então ele vai tomar a rédea e é chamado em Daniel capítulo 11, a partir do verso 36 até o 46, é chamado os rumores do Oriente, que é o único poder que vai sustar o reino do Norte. Porque o reino do Norte, irmão, vai dominar todas as nações. Nenhuma das nações vai conseguir resistir o reino do Norte. Nenhum governo vai conseguir resistir o reino do Norte, que é o sistema papal, dominado pelo cavalo amarelo, que é a besta do abismo, Satanás, e os seus primeiros ministros mais chegados a ele nessa terra. Então aí o cavalo amarelo dominará o cavalo preto, que é o sistema papal, dominará o cavalo vermelho, que são Estados Unidos, segunda besta, e os protestantes apostatados. E vão esses 3 cavalos ser julgados pelo cavaleiro do cavalo branco. Vai transmitir a mensagem do juízo por 1290 dias, de acordo com Daniel capítulo 12, versículo 11. Esse juízo vai ser presidido por 1290 dias, que é o período que vai ser permitido a supremacia do Reino do Norte. Os rumores do Oriente vão atuar de maneira poderosa. Os rumores do Oriente vão atuar de maneira sobrenatural. Já estão para criticarem a ação do rumor do Oriente, que é Cristo montado no cavalo branco, e o cabeça do cavalo branco serão os 144 mil discípulos, e o corpo do cavalo branco serão todos os fiéis, filhos de Deus, que ele vai conduzir dos 3 cavalos para se submeterem a temerem a ele, a guardar os seus 10 mandamentos, inclusive o selo do Deus vivo, que é o sábado, e não o selo da besta, que é o decreto dominical. Mesmo que alguns dos corpos do cavalo branco, o Eterno vai, conforme o 5º selo do Apocalipse, vai permitir morrer, porém com o sangue de Cristo à frente do sangue de parte do corpo do cavalo branco que vai ser mártir, o Eterno vai permitir, com o derramamento do sangue desse corpo do cavalo branco, vai estar à frente o sangue do Senhor Jesus, no derramamento do sangue de parte do corpo do cavalo branco, para como semente colher, a robustecer mais ainda, a crescer mais ainda. Peraí, quando eu falo na profecia, meu irmão, entenda. Quando eu falo na profecia cavalo, os 4 cavalos lá de Apocalipse 6, eu não estou falando cavalo de vaquejada não, viu, meu irmão? E nem cavalo de jockey clube não. Porque a profecia não se entende como se lê. Quando a profecia fala cavalo, não é cavalo de vaquejada. Quando a profecia fala mulher, não é nossas esposas, é igreja. Quando a profecia fala um dia, não é um dia de 24 horas. Mas é um ano. E quando a profecia diz assim também, a questão do julgamento, fala a hora do juízo. Então por que é que o Reino do Norte dominará os 10 reinos por 1 hora? Não é 1 hora de 24, é no momento da hora do juízo dos vivos, meu irmão, que começará com a abominação da desolação dos 3 cavalos cercando a humanidade. E Cristo chorou, não só foi pelo cerco de Jerusalém, que aconteceu em 70. Ele chorou também por causa do cerco da humanidade sendo cercada pelos 3 cavalos. E já começou o cerco com essa pandemia. E com... Você sabe, né, irmão? Você sabe, né? Já começou o cerco sobre a humanidade. Esse cerco só vai tomar o volume total. Um volume máximo na hora do estabelecimento quando for tirado o contínuo. Ou seja, quando for tirada a lei de Deus de vigência sobre a terra. Quando for botado um decreto dominical de um mandamento que contraria todos os 10, porque contrariando um, contrariando o sábado, contraria os 10, então será posta a abominação da desolação. Aí começa o juízo dos vivos. Todo mundo serão investigados. Os que adorarem a besta e a sua imagem e receber o seu sinal em sua testa e em sua mão, conforme está em Apocalipse 14, 9 a 12, receberão as 7 pragas do Apocalipse 16 e sofrerão o dano da segunda morte. Porém, os que temerem a Deus e derem glória a eles, os que deveras resolver ter medo só de Deus, um medo respeitoso só de Deus, e não dos 10 reinos, então serão selados com o selo do Deus vivo.
Este é o contexto, meu querido irmão, do fim do mundo. E Cristo, quando falando desses acontecimentos para os discípulos, então, os discípulos curiosos, então eles fizeram pergunta para Jesus. Jesus aqui em Mateus capítulo 24, falando do contexto do fim do mundo, eles, tendo Jesus saído do templo, aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. O discípulo, ainda com aquele ansejo de que Cristo iria vir estabelecer um reino terreno de glória nacional temporário, os discípulos, porque os ensinos errôneos com relação à vinda do Messias eclipsou o conhecimento adequado da missão de Cristo na mente dos discípulos. Então eles pensavam que Jesus ia estabelecer, aí começaram ali a enaltecer e a exaltar o templo. Aí Cristo disse assim para eles: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui Cristo estava, irmão, revelando o que ia acontecer em 70, quando o general Tito cercasse a cidade. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Desculpa, vamos ver. Da tua vinda e do fim do mundo? Ele lhes respondeu, versículo 4, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 9, né? Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, verso 12, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Meu irmão, é interessante, é muito forte essas profecias aqui que Cristo aqui cooperando com o profeta Daniel, cooperando com o profeta Jeremias, os profetas Isaías, que profetizaram a respeito desses acontecimentos que já tem lugar. Partes aqui do capítulo 24, aqui nós poderíamos dizer que tem um duplo cumprimento. Por exemplo, não só foi em 70 que aconteceu a abominação da desolação, da destruição de Jerusalém, mas aqui também simboliza também que Jesus não chorou só pelo cerco de Jerusalém. Quando for posta a abominação da desolação agora do último dia, que é o cavalo, como falei para você, que é o grupo representado pelo cavalo amarelo, da Apocalipse 6, o grupo representado pelo cavalo preto e pelo cavalo vermelho, no caso a besta do abismo, a besta que surge das águas e a besta que surge da terra e a imagem da besta, o diabo vai usar esses poderes terrenos para cercar. Irmão, e o cerco já começou. Com essa pandemia, a liberdade já está sendo tirada da humanidade. E estão sendo colocada uma falsa liberdade religiosa, disfarçada de ser uma liberdade religiosa. Como é que pode? O diabo coloca tira sua liberdade e procura fazer você pensar que agora é que você está livre com a falta de liberdade. É terrível. Só mesmo pela luz da palavra de Deus nós compreendemos que essa pandemia aí foi para tirar nossa liberdade. Foi para estabelecer uma nova ordem mundial que não tem nada a ver com liberdade religiosa, mas tem a ver com que as pessoas que temem a Deus serão perseguidas, serão tirados o direito, conforme lá em Apocalipse 3, de comprar e de vender, seremos atribulados, meu irmão. E tudo é isso aí, por exemplo, essa guerra já faz parte da ação do cavalo amarelo, porque o cavalo amarelo, irmão, diz que vai matar 1/4 da população da Terra. Eu tenho sempre repetido, mas não é para causar medo a você, mas é para nós nos despertarmos e ficarmos de sobreaviso e vigiarmos, como disse Jesus, lá em Lucas 21, 28, ele diz: ora, ao suceder essas coisas, exultai, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima.
Vigiai, pois, em todo tempo. Então Cristo, ao revelar que o cavalo amarelo vai matar um quarto da população da terra com fome, com peste, com pandemia, já faz parte, ó, com fome. Com fome por quê? Porque a pandemia quebrou a nova ordem mundial e quebrou a economia mundial, meu irmão. Aí já está tendo lugar que nós temos uma terrível inflação mundial, aumento dos preços dos alimentos. Então já é para o quê? Para o cavalo amarelo começar a matar já começou com a pandemia e agora continuará com a fome e agora também com a guerra, essa guerra da Ucrânia. Você sabe quem que está à frente dessa, quem que idealiza a guerra é Satanás. Mas Satanás, ao idealizar a guerra, meu irmão, ele não idealiza, Satanás ele não trabalha sozinho, ele tem os fantoches, ele tem as marionetes que ele usa. E o cavalo amarelo, o cavaleiro do cavalo amarelo é a própria morte. E quem é a própria morte no contexto da Sagrada Escritura? É Satanás. Lá em Hebreus, capítulo, se não me engano, é 2:8, diz assim que aquele que tem o império da morte, a saber, o diabo. Então é o diabo que é o piloto do cavalo amarelo. E é ele que vai o quê? Matar um quarto da população da terra com fome, peste, guerra, espada e fera do campo. E quando diz espada e fera de campo, aí já está falando de martírio, meu irmão. Fera do campo, porque vamos aqui dizer o que está lá em Eclesiastes 9. Nada há de novo, assim como Nero, usado pelo demônio, ele trouxe morte para as pessoas por meio de feras, assim no último dia, nada há de novo. O que foi tornará a ser novamente. Então os que temem a Deus, no último dia agora, poderão ser martirizados, meu irmão, com feras. Meu nariz hoje tá... Peguei aqui uma vez um papel para dar mais uma... Então, meu irmão, eles com fera, porque o que Nero fez, o que aconteceu, Eclesiastes 9, tornará a acontecer novamente. Os poderes que são dirigidos pelo inimigo, o cavalo amarelo, o cavalo preto, o cavalo amarelo que é os primeiro-ministro de Satanás nessa terra, os dominadores do mundo tenebroso, conforme está lá em Efésios capítulo 6, 10 em diante, e o cavalo preto, que é representado pelo sistema papal, o Reino do Norte, e o cavalo vermelho, que é a segunda besta dos Estados Unidos, e ligado à imagem da besta que os protestantes apostatados, eles vão estar cercando. Então, aqui o cerco que aconteceu em Jerusalém em 70, também acontecerá agora no último dia. Mas assim como escapou do cerco os tementes filhos de Deus e não pereceram no cerco de 70, então os que temerem a Deus agora, não, é compensativo, meu irmão. Compensa, é preferível ter Jesus do que louvores fios. Compensa nós estar do lado de Cristo. Porque assim como ele livrou os seus discípulos de perecerem no cerco de 70, ele livrará os seus fiéis filhos dele agora do cerco do último dia, pelas potências do mal, dos dominadores desse mundo tenebroso. E mesmo que nós não poderemos nem comprar e nem vender, conforme está lá em Apocalipse 13, que a besta que vai dominar novamente e vai tirar o direito de quem teme a Deus de comprar e de vender, porém, nós não devemos perder a nossa fé e a nossa confiança em nosso Pai Todo-Poderoso. Isaías 33:16 diz que o pão será certo e as águas serão certas. Mesmo, como nós cantamos no início, né? Comigo habita, ó Deus, a noite vem, as trevas descem sobre a terra. Irmão, principalmente na hora da abominação da desolação do último dia, que ainda não começou, mas os indícios que estão ao nosso redor está sendo feito preparativo, meu irmão, estamos vivendo o momento da conclusão do processo de restauração da cura da ferida que a besta sofreu no ano de 1798. Está havendo agora nos últimos dias os procedimentos de final da restauração ou seja, a volta da supremacia papal. Que desde 1929, quando Benito Mussolini comprou o Estado de Vaticano e restabeleceu o Papa no poder, desde 1929 para cá, a ONU vem lutando os maçônicos jesuítas vêm lutando para restabelecer a volta da supremacia papal. E lembremos que a profecia diz que o pleno dia do sistema papal era treva para a terra, então vai ter treva na terra. E principalmente porque Jesus vai lançar um incensário
e vai ter trevas sobre a terra, vai ter as 7 trombetas. E as 7 trombetas são juízos de Deus por causa da anulação da sua santa lei. Mas nesse contexto de 6 trombetas, haverá arrependimento e conversão para o lado de Cristo. Muitos vão, de maneira destemida e corajosa, se colocar ao lado do nosso Pai e do seu Cordeiro Todo-Poderoso, que é o único poder, é o rumor do Oriente que vai estar à frente do seu povo para pelejar na batalha do Armagedon, porque a maior de todas as guerras não é a guerra que está acontecendo na Ucrânia, meu irmão. A maior de todas as guerras é a guerra que está inserido eu e você. É a guerra entre o nosso Deus e o diabo. É a guerra do nosso Deus contra o diabo, na luta pela salvação das almas. Nosso Deus lutando. Se deveras temermos a Ele, se deveras nos arrependermos, se deveras nos firmarmos em amar a Ele, em confiar nele inteiramente, de maneira íntegra e irrepreensível, então com certeza, meu querido, Ele vai por nós mesmos pelejar, como Ele pelejava em favor de Israel. Ele vai por nós mesmos pelejar e vai prevalecer contra os inimigos da verdade. Confie, meu irmão, se anime a fazer um concerto de sua vida com Deus. E como é que você faz esse concerto? Você se ajoelhando em arrependimento e fé. Arrependimento do seu pecado, que é a transgressão da lei de Deus, 1 João 3,4. Arrependendo-se sinceramente, com tristeza pelo pecado, não tristeza por consequência do pecado. Porque tristeza por consequência do pecado não é arrependimento, é remorso, como de Judas. Mas tristeza pela transgressão do pecado é que nem foi Pedro, tristeceu-se por ter traído seu mestre. Então, se você se ajoelhar para se arrepender pelo pecado que você cometeu, que é a transgressão da lei de Deus, e você se converter, ou seja, passar a obedecer os santos preceitos de Deus, que está lá em Êxodo 23:17, você será agraciado, você será abençoado, bem como o nosso Deus promete, bem você irá ao entrar e ao sair, bem você será, porque você estará do lado do nosso Deus maravilhoso, nosso Deus Criador. Esta é a nossa esperança, essa é a nossa decisão diária de estar do lado do nosso Pai e não temer o que se levanta em oposição contra o nosso Pai e contra a nossa sinceridade, contra a nossa consciência de nós estarmos temendo o nosso Deus. Não devemos nos medrar, não devemos nos acovardar contra a nossa fidelidade ao nosso Pai. E para tanto, confiar no poder da presença do Filho Eterno em nossas vidas, por meio do seu Espírito, que é o Espírito Santo, é o Consolador, é o nosso próprio Cristo, independente da personalidade humana. Que você, meu irmão, se anime. E atenda o que disse Jesus, tendo em vista que todas essas coisas vão de acontecer, exultemos e ergamos a nossa cabeça e vigiemos e oremos em todo o tempo, para que nós possamos permitir que possamos permitir que o Senhor seja para conosco um baluarte de proteção, porque o Eterno será para aqueles que temerem a Ele uma cidade fortificada, um muro de proteção, ao passo que para os inimigos da verdade Ele será um terror, será um pavor, para aqueles que temem a Ele será um pavilhão de segurança eterna. Que nós possamos, irmão, confiar e crer nesse pavilhão eterno. Deus abençoe, que Deus ilumine a mente do seu entendimento nesse vídeo, mais um vídeo para o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno.